E salve, salve meus queridos! Vamos nós com o segundo capítulo do crossover de Liga da Justiça vs Godzilla vs Kong. Após a chegada do Godzilla em Metrópolis, o Superman interrompe o seu encontro com a Lois para ir em direção ao poderoso Titã. O Superman não sabe se o Godzilla pode entendê-lo ou não, mas ele tenta dizer pacificamente que o Godzilla precisa sair dali, pois a sua presença oferece riscos para as pessoas de Metrópolis. Após ignorá-lo, o Godzilla tenta atacar o Superman com seu raio atômico, e o Clark não vê outra alternativa a não ser tirar o Godzilla na força e levá-lo de volta para o mar. Mas com um único golpe certeiro de sua cauda, o Godzilla joga o Superman para longe com facilidade. Ele acaba caindo em um prédio onde um trabalhador que estava no escritório reclama pelo Superman ter caído em cima de uma copiadora cara. O Flash chega avisando ao Superman que o restante da liga está a caminho. Ele percebe o semblante de preocupação do Superman, pois ele acha que o Godzilla é mais forte do que ele imaginava. E após a partida do Superman para o segundo round contra o Godzilla, o Flash permanece no escritório para evacuar todos os civis. Em seguida, vemos a Liga da Justiça indo em direção a Metrópolis para ajudar o Superman. O Arqueiro Verde se queixa da carona desconfortável que o Hal Jordan proporcionou para ele. O Hal diz que mendigos não podem escolher, e a Mulher Gavião rebate dizendo ao Hal que o Oliver Queen não tem culpa de estar de férias em seu iate e precisar de uma carona. O Hal diz que talvez seria melhor eles investigarem a fonte do problema ao invés de ir para Metrópolis para ajudar o Superman, pois ele acha que o Superman pode segurar as pontas. E a Supergirl confirma que o Cyborg disse se tratar de um grande problema, mas ele entra em contato para atualizá-los e diz se tratar de 4 grandes problemas. Ele diz que os monstros parecem ter aparecido ao mesmo tempo em diferentes lugares, em Central City, em Gotham, em Themyscira e Metrópolis. O Cyborg entra em contato com todos os heróis disponíveis, e eles se dividem para combater os monstros de cada cidade. A Mulher Gavião vai até Metrópolis para ajudar o Superman. O Flash, Lanterna Verde e Supergirl vão para Central City para combater um monstro-aranha gigante. A Mulher Maravilha, o Arqueiro Verde e a Garota Maravilha vão para Themyscira, onde está o monstro Mamute. E o Cyborg vai para Gotham ao encontro de Canário Negro e a família Batman, que estão enfrentando um terrível monstro morcego, que o Batman diz se assemelhar a uma lenda maia chamada Camazotz. A caminho de Themyscira, o Arqueiro Verde diz que a carona que a Diana deu para ele é pior do que o sidecar que o Lanterna Verde fez para carregá-lo mais cedo. Em tom de suposição, a Diana diz que talvez ele prefira um jato invisível. Ao olhar para baixo, o Arqueiro Verde avista uma ilha que não deveria existir naquele local. Provavelmente, essa é a Ilha da Caveira que apareceu ali juntamente com os monstros. Então, eles resolvem descer para investigar se há alguma ligação com os monstros. Na verdade, o Arqueiro Verde vai ficar ali para investigar, enquanto a Mulher Maravilha vai para Themyscira, onde vai encontrar a Garota Maravilha para enfrentar o monstro que está lá. No covil da Legião do Mal, o Arraia Negra explica para a Mulher Leopardo sobre o aparecimento dos 4 monstros pelo mundo. A Mulher Leopardo diz que o Capitão Frio e o Grodd estão saindo de Central City para o covil, e Lex Luthor ainda está desaparecido. E o restante da equipe ainda não deram respostas. O Arraia Negra explica para a Mulher Leopardo que o aparecimento dos monstros pela cidade foram desejados pelo Homem-Brinquedo. Ele diz que a pedra que o Homem-Brinquedo roubou na Fortaleza da Solidão se chama Pedra Mágica dos Sonhos. Ela pode alterar a realidade de acordo com os desejos de quem a possui. Ele diz que esse é o seu melhor palpite, mas ele se pergunta se isso é uma coisa boa ou ruim para eles. Em seu escritório na LexCorp, o Lex acorda em sua cadeira após a sua secretária chamá-lo. Ela pergunta quando foi que ele chegou ali.
Ele se surpreende por simplesmente aparecer ali, e já imagina que pode ser coisa do Homem-Brinquedo. Pela janela, ele avista o Superman enfrentando o Godzilla e pergunta para a secretária o que está acontecendo. Ela fala sobre os monstros que apareceram em diferentes cidades e que eles precisam sair dali. E então, eles vão para um bunker onde o Lex pretende pôr a cabeça no lugar e descobrir o que está acontecendo. E de volta com a luta entre o Superman e o Godzilla, o Superman não consegue atrair o lagarto gigante para fora da cidade. A Mulher Gavião tenta um poderoso golpe de sua massa, mas também não teve nenhum efeito. No local do encontro, no topo do prédio do planeta Diário, a Lois Lane fica assustada ao ver o tamanho do monstro que o Superman está enfrentando. O Jimmy Olsen tira ela dali, pois eles estão evacuando o prédio. Ele tenta confortá-la dizendo que o Godzilla pode ser grande, mas que ele provavelmente nunca enfrentou alguém como o Superman antes. Já em Gotham, Batman e os outros enfrentam um monstro morcego. O Batman e a Batwoman atacam juntos a criatura no ar, mas os mísseis das naves não têm nenhum efeito. Lá embaixo, Asa Noturna e Batgirl ficam impressionados com a gigantesca criatura. Batman e Kate são quase atingidos por um disparo sônico da criatura. O Batman percebe que se trata de um monstro baseado em Sonic e que pode utilizar essa informação para de alguma forma derrotar o monstro. Mas primeiro, eles precisam atrair o monstro para longe da cidade, sobre o parque ou sobre a baía. Enquanto isso, ele diz para o restante da equipe no solo para cuidarem da segurança e evacuação das pessoas. Batwoman diz que armas convencionais não irão funcionar e que eles precisam achar um ponto fraco. E no topo de um prédio, Jason Todd diz que já está trabalhando nisso. Ele pretende atirar nos olhos da criatura, mas o Batman diz que isso não é uma boa ideia de ser feito agora. Até achar uma forma de derrotar a criatura de vez, ele quer que a atenção do monstro fique para eles no ar e não para a cidade abaixo. Mas o Capuz Vermelho ignora o comando do Batman e diz que ele não é um dos pássaros que ele pode mandar. Asa Noturna e Batgirl também tentam fazer com que o Jason não atire, e o Batman diz que tem um plano e que a ajuda para isso já está a caminho. Mas, sem dar ouvidos, o Jason acerta um tiro em cheio no olho do monstro, que lança uma rajada sônica no prédio onde ele estava. Logo abaixo, Asa Noturna e Batgirl estão com vários civis, mas eles não podem salvar todos de uma vez. E quando estavam prestes a ser esmagados pelos destroços do prédio, Canário Negro chega e usa o seu grito sônico, destruindo os destroços e salvando a todos. Asa Noturna briga com o Capuz Vermelho, dizendo que ele deveria ter ouvido quando todos diziam para ele não atirar. Mas o Jason acusa o Asa Noturna de estar querendo ser como o Batman, e então ele é calado pela Batgirl após ela nocauteá-lo. E finalmente, com a chegada da Canário Negro e do Cyborg, o Batman coloca o seu plano em prática. Ele manterá o monstro ocupado até o Cyborg e a Batwoman improvisarem uma arma para fazer um contra-ataque. O Cyborg diz que a natureza sonora do monstro é sua fraqueza mais provável, e então ele precisa que o monstro utilize o seu ataque sônico novamente para fazer a leitura de sua frequência e reproduzir o ataque. O Cyborg e a Batwoman utilizam um dos propulsores do motor da nave para construir um amplificador sônico, que a Canário vai utilizar no ataque contra o monstro. Depois de improvisarem o amplificador, é a vez do Batman de fazer a criatura soltar o seu ataque sônico. O Batman utiliza vários ataques e até perde a sua nave, e finalmente a criatura o ataca. O Cyborg faz a leitura da frequência do ataque sônico e transmite para o amplificador improvisado. Cara a cara contra o monstro morcego gigante, o Cyborg compensa o lado da nave da Batwoman, que ficou sem motor, enquanto a Canário Negro se prepara para usar o seu grito sônico. E com um disparo certeiro, a criatura cai e é derrotada sobre o parque de Gotham.
E de volta a Metrópolis, Superman e Mulher Gavião continuam sua luta contra o Godzilla. A Mulher Gavião acha que eles só estão irritando o gigante, mas o Superman quer tempo para que possam evacuar a cidade. A Mulher Gavião diz que mais cedo ou mais tarde eles vão precisar de um plano. O Superman diz que ficaria satisfeito só de tirar o Godzilla de qualquer centro populacional. A Mulher Gavião diz que talvez eles possam cansar o Godzilla, e então ela é atingida em cheio por um golpe do gigante e acaba sendo salva pelo Shazam, que aparece para ajudar. O Godzilla se prepara para lançar a sua rajada atômica e o Superman o enfrenta com a visão de calor. Mas o Shazam percebe que os raios ficam parados e resolve dar uma vantagem para o Superman, atacando o Godzilla pelas costas. Então, já que não atira raios pelos olhos, o Shazam resolve ir às costas do Godzilla e invocar o raio mágico para acertar o monstro em cheio. Mas o Superman tenta impedi-lo, dizendo que não é uma boa ideia fazer isso. Mas o Shazam não deu ouvidos e o ataque não surtiu o menor efeito. Isso só deixou o Godzilla mais irritado. Enquanto o Superman salva o Billy Batson, que estava em queda livre, ele diz que isso foi muito arriscado e que não é para ele repetir isso novamente. Ao ver que o Godzilla estava se preparando para disparar o raio atômico, o Superman diz para o Billy se transformar novamente em Shazam, mas acaba sendo tarde demais, e eles são atingidos em cheio pelo ataque do Godzilla. O Superman tenta proteger o Billy Batson e acaba saindo gravemente ferido, caindo no chão e desacordado. Sua pele ficou vermelha e seu traje bem danificado. Isso não teria acontecido se fosse pelo descuido do Billy Batson. Será que o Superman foi derrotado pelo raio atômico poderoso do Godzilla? Se você estiver gostando dessa história, se inscreve no canal e aguarde os próximos capítulos.